Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto, mas pode me chamar de Trabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 26 de abril de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Terça amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Um grande dia aí, dia de Liga dos Campeões, dia de Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão Série B e muito mais. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Liga dos Campeões da Europa, semifinal entre Manchester City versus Real Madrid. Primeiro jogo aí é jogo de ida e volta. O primeiro jogo é na casa do Manchester City. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 6 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 ambos marcam. O Manchester City vem numa sequência de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Sofreu gol nos últimos 4. O Real Madrid sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Manchester City, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Real Madrid sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 9 de 10 mais que 2,5 gol. Em 8 de 10 menos que 11 escanteio. Último confronto 2-1 Manchester City. O Manchester City atuando em casa é uma equipe fortíssima. Nos últimos 3 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Real Madrid como visitante vem avassalador com 6 vitórias consecutivas. Inclusive, já venceu um time inglês. Se trata do Chelsea. Meteu 3-1 na casa do Chelsea. Bom, é uma odd muito desagradável, essa odd do Manchester City. Não vejo esse favoritismo todo, mesmo atuando em casa. O Real Madrid não vem jogando tão mal assim para estar pagando uma odd de 6. Acredito aí que está sendo precipitado. Algumas casas pagando uma odd de 6,50. Tudo bem que é a equipe do Pep Guardiola, mas e daí? Bom, para essa partida, não irei cravar uma vitória do Manchester City por se tratar de um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Vamos estar pegando o duelo de ambas as equipes marcam, sim, mas também vamos estar retornando com essa partida no decorrer do vídeo. Vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo B, o jogo do Libertad versus Atlético Paranaense. O início às 19h15. Só teve 2 jogos até agora no grupo B, com um empate e uma vitória para o Libertad e o Paranaense. E em duelos individuais, o Libertad nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 ambos marcam, em 4 de 5 mais que 10,5 escanteio. O Atlético Paranaense em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Bom, vale ressaltar que essa equipe do Libertad é uma equipe engajada. E em casa vem uma sequência de 4 vitórias e um empate. Inclusive, atuando em casa, vem uma sequência aí a mais de 10 jogos de invencibilidade. O Paranaense não vem tão bem assim fora de casa. Vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória para o Tocantinópolis pela Copa do Brasil. Aqui já é outra chave. Para essa partida podemos pegar um jogo de casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o grupo C, o jogo do Estudiantes versus Red Bull Bragantino, com início às 19h15. É outro grupo e ambas as equipes têm 4 pontos, com uma vitória e um empate. Em duelos individuais, a equipe do Estudiantes vem a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. 3 jogos sofreu gol, a 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. 7 de 9 ambos marcam. Já a equipe do Red Bull Bragantino
vem a 6 jogos sem derrotas, ou seja, 6 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol, ambas as equipes marcam. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 6 de 7, mais que 4,5 cartões. Lembrando que não temos confronto direto entre essas equipes ainda, mas a equipe do Estudiantes vem numa boa invencibilidade, é o favorito a vencer essa partida. Em casa vem de 5 vitórias consecutivas. O Bragantino não passa por um bom momento atuando fora de casa. É um jogo que vamos pegar um jogo para mais de 1,5 gol. Ou casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o grupo D. O jogo do Independente Del Valle versus Atlético Mineiro, com início às 21h30. É outro jogo e outro grupo que ambas as equipes venceram um jogo e empatou um, tomando 4 pontos. E em duelos individuais, a equipe do Independente Del Valle, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. E o Galo vem a 16 jogos sem derrotas, ou seja, 16 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios. Em 8 de 10 venceu o primeiro tempo. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. Lembrando que no último confronto entre eles foi 3-2 para a equipe do Independente Del Valle. Para essa partida, vamos estar pegando uma vitória do Galo com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Grupo E, Corinthians versus Boca Juniors, com início às 21h30. Ambas as equipes têm 3 pontos em seus grupos, com apenas uma vitória e uma derrota. E em duelos individuais ou nos últimos confrontos, a equipe do Corinthians em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Boca Juniors vem a 5 jogos sem derrotas, a 3 jogos sofreu gol. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols e mais que 10,5 escanteio. E no último confronto entre eles foi 1-1 jogo. Bom, para essa partida é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. O Corinthians vem de uma derrota para o Palmeiras pelo Brasileiro Série A, 3-0. O Boca Juniors vem de 5 jogos de invencibilidade. Confronto super equilibrado entre essas equipes. Vamos estar pegando o jogo de casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. Grupo G. O jogo do General Cabeleiro versus Ceará, com início às 19h15. Na classificação, não temos muito o que comentar. Até o momento, o Ceará é o primeiro colocado com 100% de aproveitamento. 2 vitórias nas 2 primeiras partidas. Já o General Cabeleiro vem aí com 2 jogos de apenas um empate, ou seja, 1 ponto conquistado. Bom, em duelos individuais, a equipe do General Cabeleiro vem de 6 jogos sem vitórias. Em 4 de 5 são menos que 5 cartões. E o Ceará, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. É um jogo que acredito que o Ceará não venha perder a sua partida. Por esse retrospecto, podemos estar pegando aí um jogo de fora com empate. Probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o grupo H, o jogo do Fluminense versus a equipe do União Santa Fé. Esse jogo tem início às 19h30. Bom, na classificação, a equipe do Fluminense tem apenas 3 pontos, uma vitória e uma derrota. E o União, 4 pontos, com um empate e uma vitória. Nos últimos duelos individuais, o Fluminense vem em 5 dos últimos 6 jogos, saindo menos que 11 escanteio. E o União vem a 3 jogos de derrotas, a 4 jogos sofreu gol. Para essa partida, o Fluminense chega aí um pouco mais ousado, porque vai atuar em casa, vem numa sequência de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota em casa. Mas o Santa Fé vem numa sequência de 3 jogos que não vence, ou seja, 3 derrotas consecutivas. Vamos estar pegando aí
Esse Fluminense com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, agora vamos para o Brasileiro Série B. O jogo do Sport Recife vs Ituano, com início às 19 horas. Na classificação, é um jogo que estamos na terceira rodada, quarta rodada agora. Ambas as equipes com 5 pontos, ou seja, com uma vitória e 2 empates. E nos últimos duelos individuais, o Sport vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 6, saindo menos que 3 gols na partida. O Ituano vem a 5 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6, saiu mais que 4,5 cartões. Ou seja, para essa partida, o Sport pode surpreender o Ituano e o Ituano pode surpreender o Sport. Bom, é um jogo que vamos estar indo com uma vitória da equipe do Sport com empate nula ou mais de 1,5 gol para esta partida. Continuando, Brusque vs CSA, com início às 20 horas. Na classificação, CSA com 2 pontos, Brusque com 3 pontos. E na classificação, ou nos últimos duelos individuais, o Brusque vem em 8 dos últimos 9 jogos, saindo menos que 3 gols na partida. E o CSA vem a 3 jogos sem vitórias. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10, menos que 5 cartões. Os últimos 2 confrontos deu CSA. É um jogo que vamos estar optando no jogo para mais de 1,5 gol nessa partida. Bahia vs Sampaio Corrêa, com início às 21h30. O Bahia é atual líder em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Sampaio vem com 4 pontos aí na quinta colocação. E nos últimos duelos individuais, ambas as equipes nos últimos 8 jogos saindo menos que 3 gols na partida. O Bahia vem numa sequência de 7 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saindo menos que 3 gols na partida. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 saiu mais que 4,5 cartões. Sampaio Corrêa vem a 4 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 saindo menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Bahia. É um jogo bastante técnico, mas vamos estar optando no casa vence, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos de palpites de futebol para hoje. Se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe nossos vídeos ao máximo de pessoas que vocês puderem. Então é isso, vamos para o nosso bilhete pronto, só que antes vamos estar deixando uma dica bônus para vocês, como prometido. Bom, a princípio, seria aqui no jogo do Manchester City versus Real Madrid. Iremos retornar. Vamos estar deixando aí Real Madrid com empate ao intervalo como uma dica bônus, mini ou possível zebra. Maravilha? Então é isso. Vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!